psicanálise dos fluidos emocionais e morais. Eu quero ressaltar um bom entendimento com todos sobre uma extraordinária pesquisa sobre os fluidos emocionais e morais que se estende sobre o grande desenvolvimento químico do espírito se passando para a alma e se transformando em uma função metabólica ao organismo que pelas substanciais das vitaminas, proteínas e sais minerais, as células se transformam emergentes ao organismo, dando funções emocionais sobre o organismo, transformando as emoções sobre uma grande relatividade de certos pensamentos que provém de grandes efeitos causados pelo fluido emocional e moral em que o organismo de um ser humano se acha conduzidos a várias transformações em 2. Disseminação de certas substanciais líquidas e sólidas que se passam na menor fração de um átomo sobre os efeitos mentais, causando uma grande transformação emocional à mente humana. Na teoria da alma criada por Sigmund Freud, método terapêutico criado por S. Freud, empregado em casos de neurose e psicose, que consiste fundamentalmente na interpretação, por um psicanalista, dos conteúdos inconscientes de palavras, ações e produções imaginárias de um indivíduo, com base nas associações livres e na transferência. Eu creio que estamos passando por uma grande transformação em que a mente possa responder a um estado mais relacionado às funções cerebrais, que possamos desempenhar uma carreira ou um gesto por qualquer parte da consciência que resultante as transformações químicas o organismo se retém a tomar. Várias formas que faz o ser humano se conduzir a obstruir de suas funções para se desenvolver um pensamento que, pelas circunstâncias da alma gerada pela transformação química do espírito que em sua periferia nuclear e passando para o estado líquido da matéria tudo reage e se transforma em pensamento vivo que nos dá a chance de pensar e agir pelos sentidos quanto possamos conseguir algo substancial pelos os 5 sentidos, que estão relacionados com a percepção do meio interno e externo, são o olfato, paladar, visão, audição e tato. O meio interno e o externo proporcionam uma grande variedade de sensações que são percebidas graças ao nosso sistema nervoso e aos nossos órgãos dos sentidos, que a mente, sobre grande carga de energia do espírito, se transforma e se transporta para se transformar. 3. Em sentimentos, todas as relações emocionais da mente junto ao organismo vivo que se desprende sobre uma grande relatividade e função orgânica do organismo, causando um efeito secundário ao organismo se desenvolvendo sobre as células humanas, uma extraordinária fonte de energia, causando grandes transformações morais e pessoais sobre efeitos e fluidos químicos do espírito, que podemos classificar uma cognição sobre a percepção e o pensamento, que do fundo da alma permanecemos mais completos aos 5 sentidos do corpo humano, nos causando um efeito metabólico às funções do organismo e na mente humana. Quem fez a teoria dos humores? Hipócrates, considerado o pai da medicina, apesar da medicina existir desde o Egito Antigo com o filósofo e poeta Imhotep,
desenvolveu um modelo médico com base nos 4 elementos de Empédocles e atribuiu suas características a 4 humores. Teoria dos humores. É importante localizar a palavra humor na história. Na antiguidade greco-romana, o termo relacionava-se a líquidos e fluidos. A evolução de seu significado desenvolveu-se em direção ao estado de espírito. Um sujeito bem-humorado, portanto, seria alguém com bons humores líquidos em seu interior. 4. Então, para entender a teoria dos humores, devemos compreender suas raízes. O filósofo grego Empédocles sugeriu que os 4 elementos e suas características poderiam explicar a existência de qualquer substância. O médico Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, teve a filosofia como sua aliada. Assim, desenvolveu um modelo médico baseado nesses 4 elementos, atribuindo suas características a fluidos corporais, os humores. Assim, a saúde decorreria de seu equilíbrio, enquanto excessos e faltas explicariam estados de doença. Foi com o médico galeno que a medicina de base hipocrática chegou ao seu ápice. Ele expandiu a teoria, relacionando a personalidade e as inclinações emocionais e comportamentais dos indivíduos. Logo, foi desenvolvida a teoria dos humores e temperamentos. Ela consiste na hipótese de cada corpo ser formado por misturas dos 4 elementos, de forma que cada ser nasceria com uma combinação deles. A predominância de algum elemento acarretaria em temperamento. Seriam eles: sanguíneo, em sujeitos que possuem excessivamente sangue. Suas decorrentes características seriam alegria, otimismo, confiança e extroversão. Fleumático, em sujeitos que possuem excessivamente fleuma. Suas decorrentes características seriam timidez, apatia, lerdeza, cansaço e coerência. 5. Colérico, em sujeitos que possuem excessivamente bile amarela. Suas decorrentes características seriam irritabilidade, intensidade, impulsividade e rapidez. Melancólico, em sujeitos que possuem excessivamente bile negra. Suas decorrentes características seriam inclinação artística, tristeza, medo e introversão. Assim, para a promoção de saúde, o estudioso recomendava cuidados em relação ao ambiente, sono, repouso, a alimentação e as paixões. Seus ditos perduraram até o Renascimento, quando advieram novas pesquisas. Embora a teoria não faça parte da psicologia atual, foi notável sua contribuição na área. No mais, vale citar que ela contribuiu aos estudos de Kant,
Útil da Companhia de Jesus. Por Paula Farias Acre, psicóloga, graduada pela PUC de São Paulo, mestrando em Psicologia Social na mesma instituição, pós-graduanda no Instituto da Zen. Eu quero ressaltar um bom entendimento com todos sobre uma extraordinária pesquisa sobre os fluidos emocionais e morais que se estende sobre o grande desenvolvimento químico do espírito se passando para a alma e se transformando em uma função metabólica ao organismo que pelas substanciais das vitaminas, proteínas e sais minerais as células se transformam em emergentes. 6. Ao organismo dando funções emocionais sobre o organismo transformando as emoções sobre uma grande relatividade de certos pensamentos que provém de grandes efeitos causados pelo fluido emocional e moral em que o organismo de um ser humano se acha conduzidos a várias transformações em disseminação de certas substanciais líquidas e sólidas que se passam na menor fração de um átomo sobre os efeitos mentais causando uma grande transformação emocional à mente humana. Eu quero dizer que certas coisas provêm de outras, como a minha psicanálise se relaciona com a modificação e desenvolvimento emocional devido a certas combinações químicas de certas substâncias que se desenvolvem no organismo, nos dando uma síntese que o mundo se originou de uma grande transformação que estava densamente quente e explodiu causando na relatividade da vida e da existência a vida que em meras circunstâncias podemos dizer que a mente opera e faz milagres devido ao seu teor de proteínas em que o espírito se passa para um estado de tonificação que ressuscita a matéria que na alquimia podemos prescrever que em tudo existe uma magia em que por base da natureza tudo seria um transmutável e transformável que podemos classificar como um estado de graça também se falando do desenvolvimento espiritual chamado de Espírito Santo quando a alquimia atinge seu ponto mais alto chegando a 90 graus que faz transformar todas as substâncias orgânicas em uma grande relatividade natural que se combina e se passa a um determinado estado de transformação química do espírito que entra nas funções químicas do organismo em que se cria-se sobre a vida um átomo que quer dizer um núcleo atômico como chave de todas as relatividades orgânicas se formando uma vida e assim prescrevemos todos os fluidos emocionais e morais. 7. Que regem a natureza humana nos propositando várias questões do sentimento e do pensamento que se transforma pela energia nuclear do espírito a química nuclear fazendo mil maneiras de se sentir como amar, odiar e muito mais quanto a natureza nos oscila com o funcionamento relativo do organismo que fica a toda relação bioquímica nos transformando em várias personalidades que podemos classificar a mente como um gerador de várias submissões que nos mostra a mais findável a maneira mais humana de se viver e assim podemos prescrever a mente humana e suas monotonias quanto seus desejos mais que secretos como forma de amar ou odiar nos conduzir nas melhores ou piores relações com a vida social que tanto pode nos oprimir quanto nos transformar em verdadeiros gênios em que toda a natureza possa nos mostrar e nos educar conforme a vida
Eu quero ressaltar um bom entendimento com todos sobre uma extraordinária pesquisa sobre os fluidos emocionais e morais que se estende sobre o grande desenvolvimento químico do espírito se passando para a alma e se transformando em uma função metabólica ao organismo que pelas substanciais das vitaminas, proteínas e sais minerais, as células se transformam emergentes ao organismo, dando funções emocionais sobre o organismo, transformando as emoções sobre uma grande relatividade de certos pensamentos que provém de grandes efeitos causados pelo fluido emocional e moral em que o organismo de um ser humano se acha conduzidos a várias transformações em disseminação de certas substanciais líquidas e sólidas que se passam na menor fração de um átomo sobre os efeitos mentais, causando uma grande transformação emocional à mente humana. E quero agradecer pelo meu grande entusiasmo e estudo e quero que todos os cientistas mestrados em psicologia social quanto 8. Vários gênios da ciência consigam obter uma grande informação com minha grande descoberta e que leve à frente para desenvolver uma grande pesquisa e teoria sobre as relatividades do homem com a natureza humana em que ele pode se desenvolver em sua classe sobre toda a função orgânica, uma grande exploração sobre o desenvolvimento do fluido mental e moral que podemos desenvolver grandes e extraordinários trabalhos sobre a mecânica mais versátil da vida. E muito obrigado a todos e quero agradecer a todos da grande Academia Edo e quero dizer que meus estudos são fundamentos de minha criação e pensamento que sempre pesquisei na área da ciência moderna para o grande futuro que nos espera de portas abertas. E muito obrigado a todos vocês. Por Roberto Barros.